preocupação em defender o direito à vida, a pessoa ter uma vida digna, já por ser considerado humano. Eu entendo como um rótulo aplicado a diversas leis em prol aos seres humanos de tal nacionalidade. Acho que é um modo que as pessoas têm para poder se defender, buscar o real direito que eles têm de viver na sociedade, viver em conjunto. É uma coisa do Estado que possibilita a justiça a casos de cidadãos. Foi pouco frequente, acredito que só nesse ano, e foi o mais abordado foi filosofia. Eu acho muito difícil os direitos humanos dentro da escola, porque no máximo onde eu vi foi em sociologia, porém é somente limitado a Karl Marx e proletariado e burguesia. Tirando isso, não vejo muito sendo ensinado dentro das escolas os direitos humanos. Acho que sociologia, filosofia, porque ele mistura a filosofia vamos dizer, Sócrates com os dias atuais, e projeto de vida também. Acho que mais no meu ensino médio, ensino fundamental, desculpa. Porque no ensino médio tá mais sobre política de hoje em dia, assim, vem palestras, mas... No médio. História, filosofia e sociologia. Assim, eu acho que depende muito da ocasião. No caso, aí foi um caso de injustiça, né? Porque a mulher era semelhante e não tinha nada a ver com isso. Mas você, em algum aspecto, concorda com o linchamento coletivo? Sim, concordo. Concorda em que caso? De estupro. Eu discordo completamente com a ação. Afinal, não creio que uma prática como bruxaria deve ser condenada, embora ela não tenha feito isso, porque ela foi confundida, mas mesmo assim, uma pessoa que pratica tal arte, embora seja bem tratada com preconceito, continua sendo um ser humano e não merece ser julgada dessa forma e tratada dessa mesma com a morte, como foi dada. Eu discordo completamente. Não, porque aí foi um caso de injustiça, porque a mulher não era a bruxa, tipo, foi um acaso, foi uma injustiça. Sim, porque é uma coisa muito violenta e a forma de repudiar ela seria uma boa, um linchamento. Não. Pode, porque em determinado momento que acusam ela de algo, eu acho que os direitos humanos entraria para a defesa dela, que mesmo que ela fosse culpada, entender o porquê que ela fez aquilo, porquê que ela pratica aquilo, no caso. Se é algo ruim mesmo, ou se é algo da religião dela, da cultura dela. O grande objetivo da comissão e do relatório é o educar para nunca mais, que as pessoas tomem conhecimento para que nunca defendam uma ditadura. A Comissão da Verdade, ela foi criada nacionalmente e depois em vários estados, municípios, né, entidades, com o objetivo de identificar violações de direitos humanos em períodos ditatoriais. Geralmente, comissões da verdade, elas são criadas quando a sociedade passa por um grande trauma, como a ditadura, por exemplo, né? Então, por exemplo, nós tivemos a Comissão da Verdade no final da ditadura da Argentina, tivemos a Comissão da Verdade na África do Sul, com o fim do apartheid, né? No Brasil, geralmente essas comissões da verdade acontecem logo no fim das ditaduras ou de regimes de exceção. No caso do Brasil, isso demorou vários anos, né? A ditadura terminou em 85 e só em 2011 é que foi criada a Comissão Nacional da Verdade no governo de Dilma. Então a Comissão da Verdade ela realizou seus trabalhos, né? Publicou seus relatórios e em 2013 foi criada a Comissão da Verdade do Estado da Paraíba, que fez seus trabalhos durante 4 anos, né? E o resultado final, na verdade já se terminou os trabalhos, né? Foi a produção desse relatório, que é um texto com mais ou menos 750 páginas, que inclusive, né, foi uma promessa do governador
seria disponibilizado um exemplar para cada escola do Estado. Mas no dia do lançamento tinha 500 exemplares, foi distribuído para quem estava presente. E a outra edição, que seria para vir para as escolas, ainda não foi concretizada, mas a promessa é que cada escola receberia, né, pelo menos um relatório desse para as pessoas que tiver interesse, né, possam ler, possam pesquisar, etc. Bom, e a comissão ela foi criada com pessoas indicadas pela sociedade civil. Por exemplo, o Movimento de Comissão de Direitos Humanos, universidades, Movimento das Mulheres. E entre as pessoas indicadas, o governador escolheu 7 pessoas, né, para fazer a comissão, que são essas pessoas que estão aí, né, nessa relação, e eu, né, fui escolhido como presidente, inclusive porque eu já venho trabalhando com o tema da ditadura há muito tempo na universidade, né? Então eu vou falar rapidamente para vocês aqui da estrutura do trabalho da comissão, mas eu vou me deter mais na questão mesmo dos relatos, né, de violações de direitos humanos que a comissão identificou. Bom, o relatório ele é composto, né, inicialmente, do que a gente chama de antecedentes históricos, relata, né, outras iniciativas que tiveram no sentido de esclarecer essas violações ao longo da história do Brasil. A primeira iniciativa vai ser a própria Lei da Anistia de 79. Foi uma lei bastante incompleta, né, porque ela anistiou os perseguidos, mas também os violadores de direitos humanos, como os torturadores, né? E, posteriormente, várias iniciativas foram criadas no sentido ou de indenizar as vítimas, né, ou de reconhecer. Primeiro, assim, a iniciativa da comissão foi, por exemplo, que várias pessoas que foram demitidas puderam voltar aos seus trabalhos, professores de universidade, né, funcionários públicos, depois foram anistiados, puderam retornar aos seus trabalhos que tinham sido demitidos. E depois outras iniciativas foram criadas, né, comissões de morte de desaparecidos, a lei da anistia em 95, que indenizou as pessoas que sofreram violações, e por fim a comissão da verdade. Uma data da comissão ela foi de 2 anos, mas foi renovada por mais 2, né? Então o trabalho foi de 4 anos para se concretizar. Bom, durante esses 4 anos, a comissão fez vários tipos de atividades e, principalmente, ela fez contatos, em termos de cooperação com várias entidades para receber um grande acervo documental. Até esse momento da comissão, praticamente você não tinha documentos sobre o período da ditadura na Paraíba. Depois da comissão, hoje a gente tem um acervo enorme, a maioria digitalizado, né, que inclusive vai ficar à disposição de quem tiver interesse de pesquisar, no chamado Memorial da Democracia, que vai ser instalado na Fundação Zé Américo, lá na praia de Cabo Branco. Por exemplo, tem uma documentação do Serviço Nacional de Informação, o SNI. O SNI era um órgão que vigiava as pessoas. Todos os passos, professor em sala de aula, o que dizia, aluno que participava de eventos, tudo isso era relatado em relatórios. Então nós recebemos 7.000 documentos, né, do SNI, e além disso, né, a gente fez uma série de trabalhos, por exemplo, ouvindo as pessoas. 69 pessoas deram depoimentos relatando violações de direitos humanos que sofreram, prisões, tortura. Do pessoal que reprimiu, a gente só escutou uma pessoa, né, que foi o Sargento Marinho, que hoje é um procurador aposentado no Ceará, que foi acusado de torturar várias pessoas em Campina Grande, na chamada Granja do Terror, que era uma granja privada que foi cedida para essas torturas. Também a comissão fez uma série de eventos, né? Por exemplo, a gente participava várias vezes de palestras nas escolas, programas de rádio, interagiu no Facebook. No momento do impeachment de Dilma, a nota da comissão fez uma nota de repúdio contra o deputado Jair Bolsonaro por ele ter feito apologia a um torturador que matou várias pessoas no 2º Exército em São Paulo, o Brilhante Ustra, né? Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Então a gente fez essa série de atividades e reuniões, atas, tudo que a comissão fez está documentado, inclusive para pessoas que querem um dia pesquisar o trabalho da comissão. Bom, mas o trabalho propriamente dito da comissão, né, no sentido do relato histórico, ele se inicia nessa parte 2, o capítulo 3, quando a gente faz um pequeno histórico da ditadura na Paraíba. E a gente não se deteu a nível nacional, porque já tem uma biografia grande, os próprios relatórios da Comissão Nacional, então a gente faz um pequeno histórico, né, do final do governo do Pedro Mundim, a atividade das ligas camponesas, o golpe na Paraíba, a repressão. Então tratamos o contexto histórico como um todo, uma revisão biográfica, né, sobre a ditadura na Paraíba. E em seguida a gente vai, né, para o trabalho propriamente dito da comissão. A comissão ela se organizou em eixos temáticos, grupos de trabalho, sobre temáticas que a gente considerava importante
considerou importante, né, para ser investigada naquele momento. Em vários momentos, as audiências públicas, né, eram feitas com sistemáticas. Então, foram 10 grupos de trabalho que vão se expressar em cada capítulo desse que a gente vai relatar para vocês, né? Nesse capítulo 4, violações de direitos humanos na Paraíba durante a ditadura militar. Então, o primeiro GT foi intitulado Estrutura da Repressão na Paraíba. A gente foi identificar, né, quais foram os órgãos que participaram da repressão na Paraíba. Então a gente identificou aqui vários órgãos, né? Vocês estão vendo aí a Delegacia de Ordem Política e Social, o DOPS, que é um órgão que foi criado desde o período de Getúlio Vargas, nos anos 30, que sempre fazia vigilância e repressão aos movimentos políticos. Então ela vai ter uma atuação importante nesse período da ditadura. Então todos esses órgãos aí, gente, fizeram parte da estrutura de repressão, foram identificados os locais com fotos, né, etc, e faz parte do relatório. Em seguida, a gente trata de uma questão importante, que é os mortos e desaparecidos. Então nós identificamos, né, 14 paraibanos mortos e desaparecidos durante o período de 64 a 85. Que foi o período da ditadura militar. Desses mortos e desaparecidos, a gente fez um relato da vida de cada um, como aconteceu, mas muitas vezes já pegando até elementos que estavam no próprio relatório da Comissão Nacional. Mas a gente se detalhou mais sobre essas pessoas que estão aí embaixo, né? Principalmente os casos, né, de 2 camponeses, João Alfredo Dias e Pedro Inácio de Araújo, conhecido como Pedro Fazendeiro, e João Alfredo Dias, conhecido como Nego Fuba. Eles eram liderança das Ligas Camponesas de Sapé, né, que foi um movimento muito forte nos anos 50. Foram presos em abril de 64, foram soltos, um no dia 29 de agosto de 64 e outro no dia 7 de setembro de 64. E até hoje as pessoas não desapareceram, ninguém sabe onde foram mortos, onde estão os corpos, né? Inclusive é um dilema das famílias. Quando a gente abriu a comissão, a filha de Pedro Fazendeiro assim, apelou que a gente pudesse descobrir, né, onde encontrava o corpo de Pedro Fazendeiro. Então a gente fez várias investigações sobre o caso, né, ouviu várias pessoas, mas não se chegou a uma conclusão definitiva. O que se sabe é que uma semana depois, né, da soltura deles, foram encontrados 2 corpos carbonizados entre a estrada de Caruaru e Campina Grande, mas esses corpos depois sumiram, foi feito escavações e tal, mas não se achou nunca os corpos desses 2 camponeses. Quem saberia explicar era um chamado Major Cordeiro, que depois é coronel no Rio de Janeiro. A gente marcou uma audiência para ouvi-lo no Rio de Janeiro, mas depois ele se recusou a falar. E outros, como por exemplo, um estudante de medicina, João Roberto Borges de Souza, que foi preso, né, torturado no Recife, e que morreu afogado no açude de Catolé do Rocha. A comissão, inclusive, nesse caso, avançou mais do que a Comissão da Verdade, porque a gente teve com pessoas que teve com ele até meia hora antes de sua morte. Não se sabe o que aconteceu, mas não existe indicação. Provavelmente ele estava debilitado, tinha sofrido tortura, mas não se chegou à conclusão se ele realmente se afogou, se foi um acidente. A gente pegou depoimento de pessoas que estiveram com ele muito próximo, né, do momento que ele foi achado morto nesse açude de Catolé do Rocha. Então, gente, a gente identificou, né, 14 mortos e desaparecidos, alguns com os corpos localizados e outros que até hoje não se sabe onde estão os corpos. O terceiro trabalhou a questão da tortura. Primeiro fizemos uma discussão teórica no relatório sobre a questão da tortura, como é que se dá, né, que é um crime que, por exemplo, não prescreve. O Brasil, inclusive, é um dos problemas que o Brasil assinou a lei de anistia, anistiou os torturadores, mas depois o Brasil assinou acordos internacionais que não permitem a prescrição do crime de tortura. Mas até hoje o Supremo, né, não permite que se discuta sobre isso. Então nós identificamos todos os locais de tortura. As pessoas foram fazendo relatos, como eu falei para vocês, 69 pessoas deram depoimentos, e as pessoas foram contando, né, como aconteceu esse caso dessas torturas. Então, por exemplo, teve tortura na Delegacia de Polícia em Sapé, logo depois do golpe, porque um dos setores mais visados pelo golpe foram as Ligas Camponesas de Sapé. Aqui em João Pessoa, foram relatadas torturas no 15º Batalhão de Infantaria Motorizada, Batalhão Vidal de Negreiros, no DIC, Delegacia de Investigação e Captura, na Polícia Federal e no 1º Grupamento de Engenharia. Em Bahia, no 16º Regimento de Cavalaria Mecanizada, RECMEC, em Cabedelo, no Ministério da Agricultura, e em Campina Grande, na Companhia de Infantaria do Exército, e essas chamadas Granjas do Terror,
que era uma igreja privada, né, de um proprietário de armas, um comerciante de armas, que cedeu para que as pessoas ficassem presas lá e fossem praticadas torturas. Então nós identificamos esse caso, 125 paraibanos sofreram algum tipo de tortura. Uns de casos mais graves, né, tortura sempre é tudo grave, mas tem, né, várias digressões. Rapidamente eu vou citar para vocês, né, um relato de um dos casos para vocês sentirem, né, como se dava essa questão. É o caso de um militante político, né, chamado Ailton José de Araújo, que ele foi torturado nessa igreja do terror em Campina Grande. Então, só para vocês sentirem, né, o drama, eu vou colocar aqui a fala dele, né, o relato que ele fez da tortura que sofreu. Isso foi a fala do próprio Ailton, né, que está gravado em vídeo e transcrito lá na Comissão da Memorial da Democracia. Ele diz: acordei com um chute tão grande que eu caí em pé. Dei um chute em meus testículos que eu quase desmaio. Ele foi dando outro e eu coloquei a mão que o dedo inchou na hora. Aí me levaram para uma sala. Já estava dormindo, sentado no chão, sentado na parede. Botaram um fio na minha orelha e outro no dedo. Tinha 10 homens dentro. Tinha cacetete, metralhadora, faca. Aí chegou um e começou a perguntar coisas. Você fica tão doido que não sabe responder as coisas. E bateu para valer. E tome choque. Era tão horroroso o choque que parecia que a cabeça ia explodir. Isso sempre de madrugada, essa agonia. E quando terminava, estou me tremendo todinho, e o chão todo molhado. Urinei e fiquei todo molhado. E eles diziam: esse safado é tão frouxo que se mijou todinho. Então ele continua o relato, né? De manhã me mandaram me buscar de volta. Quando eu fui entrando, tinha um batente, caiu no meio da sala, até a unha do dedo arrancou, que até hoje está sem unha. E o policial aproveitou e me deu uma tapa que caí com mais força ainda. Eu me lembro que um miligo lá disse, abre aspas, você não pode estar batendo em preso aqui não. Isso é privilégio nosso. Então, gente, essas pessoas eram simplesmente acusados, né, de subversão, de ser comunistas. Tortura não se justifica em nenhum caso. Mas não era caso de roubo, era caso das pessoas que se vinculavam, né, em lutas contra a ditadura. Bom, no capítulo 5, o 5º GT, né, a gente tratou da perseguição aos órgãos de segurança no setor educacional. E aí, tanto na universidade, como em escolas secundárias, né, a gente identificou a repressão nas escolas. Começou tratando, né, da atuação do movimento estudantil no momento que antecede o golpe, né, por exemplo, um organismo chamado AP, Ação Popular, que era vinculado à igreja, que incentivava os estudantes a participar de lutas estudantis, a campanha da educação popular, CEPLAR, que era uma entidade que era do Estado e que educava no chamado método Paulo Freire. O Paulo Freire é um grande educador brasileiro, né, que tinha um método que dizia que era para educar e conscientizar ao mesmo tempo. E, por fim, a gente coloca a questão das considerações finais e as recomendações. Como eu falei para vocês, a lei da anistia não permite que pessoas que praticaram tortura, violação dos direitos humanos sejam punidos. Mas a gente, por exemplo, recomenda que essa lei da anistia seja revista. A gente recomenda que nome de torturadores sejam retirados de escolas, de ditadores, né? Já teve caso, por exemplo, acho que no Castelo Branco, que uma escola tirou o nome de Costa Silva e colocou o nome de João Goulart. Então são recomendações que a comissão fez, mas que para isso acontecer é necessário que a sociedade pressione. Então, gente, o grande objetivo deste relatório é contribuir para a educação do nunca mais. Ou seja, para que os brasileiros, ao tomarem conhecimento das arbitrariedades e violação dos direitos humanos impetrados pela ditadura militar, nunca mais defendam ou apoiem regimes ditatoriais ou rupturas institucionais que violem a ordem democrática, seja ela de caráter militar ou legislativa, jurídica e midiática, como aconteceu, por exemplo, em 2016, no afastamento da presidenta Dilma Rousseff. Bom, então era isso, muito obrigado pela atenção e eu fico à disposição de qualquer coisa. Só que não do mesmo modo que aconteceu no tempo da ditadura. Pessoas que cometem erros graves e os direitos humanos não correspondem com a mesma altura que o fato dele ocorreu. Sim, acredito que sim. Assim, eu acho que, por exemplo, os escravos contemporâneos, hoje em dia.
Em determinados momentos, sim. Quando algum determinado grupo de pessoas é oposto a coisas que o governo impõe. Eu acredito que causa essa reação ainda hoje. Com certeza. Preconceito é algo muito ainda grande no Brasil. E isso, para mim, é uma grande violação dos direitos humanos. Os cidadãos que cometem erros como estupro, como maltrato de animais. Acho que a própria população, algumas vezes por serem hipócritas, ou algumas pessoas de grande porte, tipo do exemplo dos escravos, empresas de grande porte, que conseguem acobertar. Quando determinado grupo de pessoas é oposto a coisas que o governo impõe. Eu acredito que causa essa reação ainda hoje. Caso de estupro, que direitos humanos não combatem da mesma forma que outros casos acontecem. Já uma pessoa, por ser da sociedade LGBT, foi discriminada. Já. Um exemplo deles foi algo que aconteceu até com um familiar meu. Um assédio, pessoa maior de idade, e pegou um familiar meu de sexo feminino. Escutei, mas presenciar mesmo assim não. Certo. E na escola? Questão de preconceito. Preconceito é discriminação de direitos Certo. humanos. Sim, Você pode me dar exemplo? De algumas pessoas que têm orientação sexual diferente e pessoas que não respeitam. Já. Fique à Não. vontade. Se não quiser, Não. quer não, né? Mas já presenciou. Bom, sabe, obrigado. Violação de direito humano com outro aluno, com outra pessoa com outro membro. Nunca percebeu? Não. Com certeza. Já. Várias vezes, muitas vezes também, em relação à raça, cor. Já vi. Em relação também à condição financeira, de tratamento, tratamentos especiais até. Também, do meu ponto de vista, um dos grandes preconceitos em relação a direitos humanos que eu vejo dentro das salas de aulas. Não é tão, não sei se olham com tais olhos, mas no meu ponto de vista, o tratamento irregular com um aluno por ele não se adequar a tal metodologia. Professor. Exatamente. Você sente que Com o isso é uma professor. violação do seu Sinto direito? que isso é uma violação do direito humano daquele indivíduo. Porque aquele indivíduo é uma pessoa diferente, como todas essas outras pessoas, e por ele ser uma pessoa diferente, aquela metodologia que aquele professor está utilizando com ele não necessariamente vai funcionar. E aquele professor ali, por ver que aquele aluno não teve aquilo que o professor esperava, vai desprezá-lo, se eu posso assim dizer. Aquele aluno, por ele não ter tido o mesmo percentual que um outro aluno que também teve de acordo. Não sei se você está informado sobre isso, mas tanto a LDB, que é a Lei de Direitos Principais da Educação Nacional, a 9394/96, e o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Elas versam sobre os critérios avaliativos e as contestações dos alunos acerca desses critérios avaliativos. Então, no ECA, em um dos artigos desse ECA, quando versam sobre a educação, eles falam que os alunos eles têm o direito de contestar a todo momento os critérios avaliativos do professor, certo? Quando você se sentiu assim, você procurou as instâncias, você foi em alguma instância queixar-se ou avisar o momento em que você estava presenciando na escola? Não cheguei. Então, quando a informação, você passa a ter essa informação, ter a noção desses direitos, algo muda na tua perspectiva sobre os direitos humanos, a ideia que você tem sobre os direitos humanos, ela vai ser mudada ou ela continua a mesma? Você pode reformular a pergunta? Bora lá. Você sabe que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é das grandes conquistas que a criança e o adolescente vai ter e que a própria sociedade brasileira vai ter no tocante ao cuidado dessa criança e desse adolescente.
Certo. E aí eu dei para você um exemplo da violação que você sofreu, você acha que sofreu, e como você poderia contestá-la. Você, possivelmente, quando não sabia dessa informação, ficou um pouco perdido e etc. Agora você sabe, agora você tem essa noção. Você sabe que isso é um dos pontos que o direito humano vai trabalhar. A educação e o jovem. Depois disso, você acha que mudou algo? Ou para você continua a mesma noção que você tem sobre o direito? Através dessa informação, eu vejo que eu tenho como me defender. Porém, não tenho muitas esperanças nessa defesa, porque no Brasil que vivemos, nem todas as leis funcionam como é para funcionar. E, então, mesmo que eu procurasse meus direitos, talvez minha voz não seja ouvida, porque se ela fosse, a voz de outras pessoas também seria e não haveriam mais essas coisas. Não? Permaneceu a mesma. Permaneceu a mesma, nada mudou. Ela abrangiu mais, como eu posso dizer assim, foi mais conhecimento.